tua palavra e diz: Senhor, muito obrigado pela oportunidade de vida. Eu te conheço através desta palavra e quero te servir através de minhas atitudes. Aleluias. 1 Samuel, capítulo 15. Versículo 15 em diante. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 15 em diante. E disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas, para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declarei o que o Senhor me disse essa noite. E ele disse-lhe: fala. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Porque, pois, não destes ouvidos à voz do Senhor, antes voastes ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Aleluias. Podeis assentar. Obedecer é melhor que sacrificar, parte 2. No domingo passado, nós estivemos falando aqui sobre a desobediência, as consequências da desobediência. Nós falamos de que a desobediência, ela nos traz consequências graves. O preço da desobediência é alto demais. Nós temos um exemplo de Jonas, que por desobedecer ao chamado de Deus, fez com que um barco inteiro, pessoas sofressem, passassem por tempestades. E nós sabemos de que muitas pessoas continuam pelo caminho da desobediência, porque não querem pagar o preço da obediência, que é o conserto, que é a renúncia, a entrega. E muitas pessoas continuam sacrificando a sua família, o seu ministério, continuam sacrificando a sua vida financeira, mas mesmo assim, a misericórdia de Deus permanece entre nós. A misericórdia de Deus, ela tem se estendido de geração a geração, porque o propósito de Deus é estabelecer o seu reino através de nós nesta terra. E nós sabemos de que nós atravessamos fases da nossa vida, passamos por fases. E Deus, Ele vem nos ensinar, através desses homens, através de todos esses fatos ocorridos, que Ele continua sendo o mesmo Deus, Ele fala da mesma maneira, e Ele quer reconhecer em nós verdadeiros filhos da obediência. E nós hoje vamos falar um pouco a respeito da obediência a Deus e a liderança. Você é obediente à sua liderança? Pergunta aí para o seu irmão: você é obediente à sua liderança?
que tinha tudo para dar certo. Ele recebeu a unção, ele tinha tudo para dar certo. Mas o coração de Saul se encheu. E um dos erros que o homem tem cometido e tem sido impedido de crescer, de prosperar, de avançar, é estar com o coração cheio. Nós fomos criados, gerados por Deus, para ter um coração cheio da presença de Deus. Mas Saul, ele permitiu que o seu coração se enchesse de tudo aquilo que não era da vontade de Deus. E nós sabemos que tem pessoas que têm tudo para dar certo, tudo para caminhar debaixo da graça, tudo para caminhar em prosperidade, tudo para receber o melhor da parte de Deus, mas cometem erros como Saul cometeu. E nós, como igreja, como filhos de Deus, estamos determinados a romper com os nossos limites, amém? Toca aí no seu coração e diz: eu estou disposto a obedecer. E eu vou romper. E vamos caminhar um pouco com Saul. Vamos aprender um pouco que vale a pena obedecer e não desobedecer. Quantos aqui querem a glória de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua descendência? Todos nós, se não fosse assim, não estaríamos aqui, amém? No versículo 17 diz: e disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. Saul entrou pelo caminho que muitos têm entrado nos dias de hoje, o caminho da autossuficiência. O que é autossuficiência? É quando eu, como homem, digo que não preciso de ninguém. Quando eu declaro que posso todas as coisas comigo que me fortalece, e não o Senhor que me fortalece. A autossuficiência tem sido um caminho que tem levado homens e mulheres, líderes separados por Deus, a uma queda espiritual. E Saul entrou por esse caminho. Por que Saul entrou por esse caminho? Porque ele pensou: não preciso de Samuel. Já fui ungido rei, por que agora eu tenho que obedecer? Por que ainda eu tenho que ficar debaixo da guarda ou da orientação desse profeta? E ele diz: quem manda agora sou eu. Mas Samuel fez com que Saul trouxesse à sua memória um fato. Samuel chamou a atenção de Saul e disse para ele, eu imagino o diálogo dos dois. Samuel chega para Saul e diz: quem era você, cara? Você não era nada. E mesmo assim, Deus te ungiu. Hoje você é rei. Mas lembra da onde você saiu? Toca aí no seu irmão, pergunta para ele: você lembra de onde você veio? Samuel quis dizer para Saul: cara, enquanto você era pequeno, você era humilde. Enquanto você não era nada, você pedia ajuda. Sabe o que significa nos dias de hoje? Deus tem chamado o povo a uma adoração. Deus tem chamado o povo a uma renúncia. Mas a autossuficiência tem gerado dentro do coração a arrogância. E a arrogância impede o agir de Deus, impede a presença de Deus. E Deus está dizendo para a sua igreja, Deus está dizendo para a sua noiva: quem era você antes de eu entrar na tua vida? Acontece que muitas pessoas, eu falei um pouco sobre isso, muitas pessoas, quando elas estão quebradas, muitas pessoas, quando estão naquela posição do nada, elas são dependentes. Elas dependem
do amigo, elas dependem do pai, elas dependem de Deus. Mas quando elas começam a ocupar uma posição chamada melhora de vida, ou melhora de posição, seja no casamento, seja na vida secular, a arrogância vai tomando conta, e quando ela observa, quando ela cai em si, ela está altiva. Ela já não olha mais para você com olhar de humildade. Ela olha para você como aqueles conselhos do terapeuta. Olhe em posição de nariz com nariz. É assim que se ensina, né? O terapeuta, ele te ensina isso. E assim são muitas pessoas. Quando elas estão por baixo, elas trilham pelo caminho da humildade. Mas quando o casamento dela aparentemente está no lugar, quando o filho dela já saiu das drogas, quando o esposo dela voltou para casa, quando o emprego que ele tanto pediu saiu, para que Deus? Para que eu preciso ouvir a voz do meu conselheiro? Para que eu preciso ouvir a voz do discipulador? Eu sei o que eu faço com a minha vida. E eu quero te dar um conselho, Deus também sabe. Brotou autossuficiência no coração de Saul. Será que você tem parado, olhado no espelho e dito: Senhor, não permita o velho homem reinar na minha vida. Não permita, Senhor, a arrogância fazer parte da minha vida. Porque eu fui escolhido para ti, eu quero continuar na tua presença, eu quero ser uma bênção nas tuas mãos. Não me deixe, Senhor amado, ser vendido pelo que o mundo me apresenta. Saul se vendeu. E muitos pensam na sua vida espiritual, quando aceitam a Jesus como Salvador, está tudo arrebentado. Ele vai para o círculo de oração, ele vai para o discipulado. Se pudesse, ele ficaria 24 horas em reunião com o pastor. Ele busca ajuda e ele vem para todas as reuniões e ele implora ajuda e ele vai recebendo, e o Senhor vai derramando unção, o Senhor vai derramando entendimento. Mas de repente o seu coração é gerado a autossuficiência. Ele diz: agora eu não preciso de mais ninguém. Existe algo chamado crescimento espiritual, maturidade espiritual. Outra coisa é arrogância espiritual. O arrogante espiritual, ele diz: quem é o pastor para falar comigo desse jeito? Por um acaso você já viu como eu oro, como o Espírito Santo fala através de mim, como Deus me usa poderosamente? Aquele irmão, por jejuar, ele acha que pode falar comigo? Muitos pensam: já sei orar. E aí eles querem pregar para o seu líder, pregar para o seu pastor. E a arrogância vai tomando conta, vai tomando conta. A autossuficiência vai tomando conta do seu coração. A altivez vai tomando conta. E quando você procura o irmão, ele está pelas igrejas. Porque a palavra da sua igreja já não presta mais para ele. Porque ele é autossuficiente. Posso realizar tudo sozinho. Não preciso de ninguém. Experimenta pegar uma criança de 2 anos ou 1 ano e meio e soltar. Ela vai cair, não vai? Ela ainda não tem firmeza. Assim somos nós, se largarmos a mão desse Deus Todo-Poderoso. Nós caímos. E Deus não quer que o seu filho caia. Pessoas que acham que não precisam de mais ninguém. Esse coração de Saul precisa ser rejeitado. Precisa ser totalmente eliminado.
da nossa caminhada espiritual. Se queremos ter um relacionamento com Deus, precisamos gerar relacionamentos entre nós. E diz mais, Saul cometeu outro erro gravíssimo. Gravíssimo. Ele deixou de honrar o profeta que ungiu. Foi Samuel que ungiu Saul. Ele recebeu a ordem de Deus, cumpriu a ordem. Mas aí o que aconteceu com o coração do arrogante? Samuel? Aquele cara? Quem é ele? Acabou. Estava tudo indo bem, irmãos, no reinado de Saul. Estava tudo bem. Ele estava ganhando a confiança do povo. Se você meditar em Samuel, capítulo 14, você vai observar que estava tudo bem. Mas o coração dele começou a entrar em decadência. Tudo por causa da desobediência. Ele começou a fazer as coisas por vontade própria. Samuel era o sacerdote. Samuel foi escolhido por Deus para estar acima de Saul, como orientador, conselheiro, como homem de Deus. Ele era rei, não era sacerdote. Mas o que aconteceu? Ele começou a usurpar temporariamente o cargo de Samuel. Ele estava ali 7 dias esperando. Sabe o que eu aprendo aqui? Que o coração do desobediente é um coração inquieto. O coração do desobediente é aquele que não sabe esperar. E ele começa a falar com Deus, e ele quer se colocar no lugar de Deus, e Deus está dizendo para ele: ainda não é o tempo de você receber esta bênção. Você já observou como é que está a sua vida? As suas atitudes estão corretas? E Deus está perguntando para ele, e ele está dizendo: olha aqui, Deus, eu sei do que eu estou precisando. E se tu não agires em 7 dias, 4 dias, eu vou tomar o teu lugar. E é assim. Pessoas que entram na presença do Senhor estão 10 anos com problema. 10 anos, está lá chorando, marido batendo, filho batendo em mãe. Aí quando vem para a presença do Senhor, participa de uma campanha, a campanha acabou, ele não recebeu a bênção. Ah, não, para mim não dá, para mim não dá. Eu preciso de coisas rápidas, eu preciso que seja rápido. Eu estou entrando em desânimo, é muita afronta de Satanás, eu não suporto mais. Como é que era a tua vida antes de você estar na presença do Senhor? Uma bagunça? Antes que você queira, meu irmão, antes que o homem queira que Deus arrume a sua vida, arrume-a primeiro. Vai para a presença do Senhor e diz: Senhor, eu sou uma pessoa difícil. Senhor, eu não aceito que líder nenhum venha me dar conselho. Senhor, eu não estou honrando a minha igreja. Eu não estou honrando, eu reconheço que não estou obedecendo. Eu estou fazendo o que eu quero. E Deus está dizendo assim: dá um passo para trás. Dá um passo. Porque você não sabe o que está por vir. A sua família depende de uma atitude. A sua casa precisa de uma atitude. E muitas pessoas estão dentro de suas casas. É mulher culpando o marido, é marido culpando a mulher, mas nenhum tem a humildade de descer e dizer: a
terra seca sou eu. A terra seca sou eu que preciso mudar. Sou eu que preciso aprender a honrar. Esposas que precisam honrar o seu esposo. Tem mulheres que só honram o seu esposo se ele soltar. Se ele for um bom ouvinte, nossa, ela bota tapete de seda para ele. Mas se ele não fizer dessa forma, ela faz arroz queimado. Homens que precisam honrar a sua esposa. Jovens que precisam honrar os seus pais. Líderes que precisam honrar. Homens que precisam honrar a Deus. Nós precisamos honrar aquele que nos deu oportunidade de vida. Servi-lo de todo o coração. Saul quis tomar o lugar de Samuel. Será, mulher, que você não está querendo tomar o lugar do teu marido? Mulheres que permitem a competição dentro de casa. Quem manda mais, quem fala mais. E sabe o que está acontecendo com o Espírito Santo? Está saindo da sua casa. Sabe por quê? Você não tem honrado a Deus em primeiro lugar e o seu esposo. Pessoas que deixam de honrar os seus líderes, porque são cheios de vontade. Nunca recebi ordem de ninguém, mas no seu trabalho secular é pior do que rato. O patrão fala com ele de uma tal forma, ele abaixa a cabeça. Por quê? Porque você recebe um salário no mês? O que é melhor para você, receber um salário no mês ou receber uma unção através de alguém para vencer o mês? Cobertura espiritual. Todos nós que damos cobertura espiritual, nós pagamos um preço. E é preço de sangue. Você acha que um homem normal, uma mulher normal, gostaria de estar levantando às 3 horas da manhã para poder estar orando por aquele lá que está cheio de frescura? Você acha que isso é normal? A melhor hora do sono? Cobertura espiritual exige um sangue, exige uma entrega, exige uma renúncia. E nós fazemos isso por amor, porque acreditamos que a mesma coisa que Deus fez por mim, Ele vai fazer por você. Existem pessoas que esquecem. É incrível, né? O ser humano, ele tem uma capacidade para esquecer de tudo, principalmente de quem o ajudou. E quando ele é tomado dessa autossuficiência, dessa arrogância, ele diz assim: não, Deus, eu aceitei a Jesus como Salvador, eu fui até a igreja, mas e aquele que tirava tempo para conversar com você, para te orientar, para te ensinar como você agir dentro da sua casa? Eu vou falar algo para vocês que eu fico impressionada. Eu fico impressionada como os pais de santo, as mães de santo, elas são honradas. Eu fico impressionada, o respeito. Agora, no meio evangélico, no meio cristão, existem pessoas que olham para o seu líder e encaram o seu líder como se estivesse encarando um qualquer na rua. E ele aponta o dedo. Ele só não bate porque tem medo de apanhar. Mas nós temos que mudar
a nossa mentalidade. Nós precisamos honrar uns aos outros. Não podemos nos esquecer. Quando às vezes chega a pessoa para mim e diz assim: pastora, eu estou indo embora e eu queria agradecer por tudo que vocês fizeram, realmente foi muito bom, mas não dá mais para mim. Aí você pergunta: por que não dá mais? Qual o motivo da sua... Não sei, eu quero novos ares. E vem dizer que respeita? Que respeito é esse? Que amor é esse? Tem pessoas que não gostam de vir falar com a pastora Valéria que está saindo da igreja. Irmãos, eu não amaldiçoo ninguém. Mas eu só digo assim para a pessoa. Digo mesmo, e quero dizer para você fazer o mesmo. Eu não estou abençoando a sua saída, porque você não tem motivo para sair da igreja. Estou te liberando. Quando você vai, se não der certo, volta, que eu estou aqui para te abraçar. Mas não me peça a minha bênção. Eu sou sincera. Porque eu sei o risco que essa pessoa está correndo aí fora. Porque nem todos têm a mesma disposição de cuidar como essa igreja cuida, não. E ele diz mais, que Saul ficou cheio de si. A arrogância entrou tão forte naquele coração, que quando Samuel ia falar com ele já empinava o nariz. E Deus tem trazido para a nossa igreja, para o seu povo, que isto não pode ser vivido dentro de nós, no nosso meio. Nós precisamos romper, nós precisamos crescer, nós precisamos avançar. Para isso eu preciso aprender o valor da honra. A honra é o caminho do sucesso. É a chave, é o segredo. Em Hebreus 13, 17, gente, eu amo essa palavra. Obedecei a vossos pastores, outras estão dizendo vossos guias, e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas. Irmão, não bagunça com a tua vida não, porque eu tenho que dar conta da tua vida. Para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Sabe o que Deus está querendo falar? Sabe o que Ele está querendo ensinar? Quando você faz algo que entristece o coração de Deus, quando você desobedece, quando você deixa de honrar o seu líder, o seu pastor, ele vai para a presença do Senhor. E meu irmão, não queira que o seu pastor, o seu líder, gema por você dizendo para Deus: Senhor, ele está sendo desobediente, Senhor, ele está me entristecendo, Senhor, ele está me magoando, Senhor, eu estou chorando lágrimas de sangue, porque isso não lhe será útil, meu irmão. Para que façam com alegria. Gente, como é maravilhoso quando você chega lá na presença do Senhor e diz: Senhor, eu te glorifico tanto, porque eu posso ver, Senhor amado, aquela filha que antes não te obedecia, mas ela ouviu a tua voz. A minha vida, Senhor amado, foi bênção para a vida dela, e hoje, Senhor, ela está te servindo, ela está te... Irmãos, os anjos chegam lá diante do Senhor e cantam e glorificam, porque é maravilhoso. Mas você que é líder sabe o que eu estou dizendo. Quando nós chegamos diante do Pai e dizemos: Pai, meu coração está tão triste, meu coração está tão doente. Sabe por quê, Senhor? Eu não aceito ver, Senhor amado, aquele servo que foi escolhido nessa condição. Saul foi desobediente. Outra
Outra coisa que eu aprendo é que temos que parar de procurar culpados do que reclama o homem dos seus próprios erros. Versículo 13 diz: Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e ungido de vacas que ouço. E disse Saul: De Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou o melhor das ovelhas e das vacas, para os oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Homem mentiroso, sem vergonha, tentando enganar. O maior erro do ser humano é achar que pode enganar a Deus. O maior erro do homem é achar que pode viver no engano. Deus não se deixa escarnecer. Ele conhece toda a tua vida, Ele conhece o teu interior. Ele tem chamado a atenção da igreja para um conserto. Ele tem chamado a igreja para uma vida de santidade. Ele tem chamado a nossa casa para uma vida de santidade. Irmãos, é tão simples. Pastor, é muito difícil. Muito difícil. Outro dia eu conversando com uma jovem, e ela falando que a maior dificuldade que ela tem é de desligar o computador. Aí eu disse para ela: se você não consegue apertar o botão, tira da tomada. Mas, irmão, estava fazendo isso para ver se ela confessava qual era o problema, porque desligar um computador, quem adora o Facebook, é difícil desligar. E ela confessou que a maior dificuldade dela é de ver pornografia. Aí eu disse assim para ela: mas outro dia eu vi você falando em línguas. Aí ela falou assim para mim: não, mas a minha santidade, o meu relacionamento com Deus não tem nada a ver com a pornografia. Aí eu disse para ela: então tem a ver com a pombagira, né? Porque Deus não está em você. Pastora, mas como a senhora diz que Deus não está comigo? Minha filha, não está, Ele já está longe há muito tempo. Você está sendo mentirosa. Irmãos, eu levei 2 meses, mas hoje ela está liberta para a honra e glória do Senhor. Pessoas que usam a mentira, o engano como desculpa. Saul tentou enganar, achando que Samuel é otário. Tem pessoas que acham que Deus é bobo, porque as coisas estão indo bem. Deus vai me castigar. Deus está me abençoando cada vez mais. Sabe por que eu amo a Deus? Porque Ele é um Deus tremendo. Ele dá corda para o indivíduo, e Ele vai dando corda para o indivíduo, e o fulano está achando que está por cima da carne seca. Aí Deus vai lá e pega lá e tira a pressão. Fulano, plat. É assim que Deus faz. Ele usou de mentira. Pessoas que justificam a desobediência. Não, eu não aceito discipulado, porque eu aprendi que isso não existe. Vamos dizer que discipulado, cobertura espiritual. Todos os heróis da fé tiveram uma cobertura espiritual. Todas as mulheres ungidas tiveram uma cobertura espiritual. Porque, irmão, discipulado entre homens é mais fácil do que entre mulheres. Todos tiveram cobertura espiritual. E existem pessoas que elas já vão para o discipulado já toda ensaiada. Ela vai me perguntar como é que está a minha vida, eu vou dizer: está tudo bem. E aí, você está, como é que está o seu relacionamento com Deus? Está tudo bem. A pior coisa do mundo é
você conversar com o robô, né? Já tem respostas prontas. O coração do desobediente, ele tem a aparência de obediente. Já conversou com uma pessoa com aparência de obediente? Você está dizendo para ele assim: o momento do culto é um lugar de adoração. Então, se você está no Facebook, se você está com o celular ligado, faz favor de desligar. Aí ele faz assim para você: e ele continua. Aparência de obediente. Você está dizendo para ele: é melhor obedecer. Ele está dizendo para você: eu sou obediente. Só que ele não pratica nada do que você ensina. Ele tem aparência de obediente. Só aparência. E Deus não quer pessoas de aparência. Deus quer coração sincero. Ele estava achando que estava fazendo correto. Quantas pessoas caem espiritualmente por achar que o que estão fazendo é certo? Então, a hora que eu quiser, como se ele fosse o tal, eu levanto a minha mão e aceito Jesus. Ainda não é a hora. A hora que eu quiser, eu procuro um discipulador. Na hora que eu quiser, eu me coloco à disposição do rei. Na hora que eu quiser, eu me reconcilio com Deus. Aí Deus diz para ele assim: na hora que eu quiser, eu te abençoo. E último erro de Saul: a desobediência o transformou num rebelde. Toda desobediência, quando não tratada, corre um risco. Quantas igrejas divididas por causa da desobediência, da rebelião? Quantas almas destruídas por causa da rebeldia? Quantos lares destruídos por causa da rebeldia? Todo o povo começou a desobedecer, fazendo pouco caso de Samuel. Muitas das vezes desprezamos os conselhos, desprezamos a palavra que é ministrada, desprezamos homens de Deus e nos tornamos rebeldes. Começamos a agir de uma maneira como se andássemos por nós mesmos. Não temos que dar conta de nada para ninguém. Você tem o seu emprego secular e você só vai receber no final do mês se você mostrar trabalho, amém? Assim será a nossa vida diante do Pai. Nós só teremos o cartão de entrada garantido quando eu mostrar para Ele o que tenho feito para que o nome dEle seja glorificado nesta terra. Somente sair dizendo na rua: sou louco por Jesus, aleluia. Não adianta não, meu irmão. Eu quero ver obedecer, renunciar, se esvaziar. Esse é o segredo de chegar lá diante do Pai. Sabe qual a diferença de Davi e Saul? Davi tinha um coração quebrantado, ele errava sim, mas ele chegava lá diante do Pai, chorava amargamente e dizia: Pai, me perdoa, limpa o meu coração, porque eu quero ter um coração segundo o teu. Agora Saul tentava bancar o sabe tudo. Não, tudo botou culpa em Samuel, ele botou culpa lá nos liderados, e assim somos nós. Quantas pessoas abandonam a caminhada com os seus líderes porque não aguentam mais ouvir a verdade, não aguentam mais
vou mais o culto não, deve ter obedecer, sacrificar, melhor do que sacrificar a parte 3. Não vou na 3 não. Quantas pessoas deixam de caminhar com Deus, de caminhar em santidade, porque Deus chama a sua atenção. Quem é que já frequentou culto de repleplé? Mas, meu irmão, de repleplé, não é repleplada não, repleplé. Isso, né, aquelas coroinhas antigas, né, que, né, havia isso, irmãos, e era muito bom, era muito bom. E eu vou dizer porque eu também era, não adorava um repleplé. E é maravilhoso, sabe por quê, irmãos? Deus fala, mas sair dali para praticar, tem que estar ali com a vida ali no altar e realmente desejoso de servir. Eu pertencia a uma igreja tradicionalíssima. Eu não podia nem bater palma, mas eu adorava o fogo. E eu me trancava no meu quarto, eu falava, Jesus está dizendo aqui que tem um Espírito Santo. E no meu quarto eu podia bater palmas. E quando o avivamento começou a vir, né, naquele período para o Brasil, né, aquela coisa toda, aquele fogo, nós saímos sim, para reuniões de oração, até com outras igrejas. Mas nós não saímos, os jovens não saíam da igreja se o pastor não abençoasse. Nós pedimos permissão. Hoje, você abre o Facebook, aí aquela pessoa que tinha um compromisso, no domingo na sua igreja, ele está cantando em outra. Aí você, mas ele não estava na igreja. Isso é desobediência, meu irmão. É desobediência. Aí diz, irmão, mas a palavra do Senhor diz que eu tenho livre-arbítrio. Irmão, vai ler a Bíblia. Está faltando leitura de Bíblia. Está faltando entendimento, está faltando conhecimento, está faltando submissão, está faltando entrega. E como é que nós seremos uma igreja avivada? Como seremos uma igreja avivada? Uma igreja onde o Espírito Santo, ele entra e diz, aqui é o meu lugar. Espírito Santo é coisa séria. E por incrível que pareça, o desobediente, ele atrai outro desobediente. É um imã, é uma coisa de louco. Ele comete o erro e ele consegue contaminar o outro para o mesmo erro. Aí vão os dois cegos para o abismo. Um cego guiando outro cego. Saul fez a mesma coisa. Aí o povo gostou. Aí foi tudo para o erro. Deus tem chamado a nossa atenção. Enquanto ficamos preocupados com Pombagira, Tranca-Rua, Zé Pilintra, João Caveira, Mariazinha, Maria Mulambo e Tiririca, e está todo mundo preocupado com isso, Deus está dizendo assim, você já olhou para dentro de você e quantos deuses há dentro de você? Você já olhou para dentro do teu coração e já viu quantos altares você já formou dentro de si? Nós precisamos oferecer o nosso coração a Deus e dizer, Senhor, eu não quero ser como Saul. Eu quero ter um coração segundo o teu. Sou cheio de falhas, sou cheio de erros, mas eu reconheço que se não for a tua graça sobre a minha vida, a tua misericórdia, não vou chegar a lugar nenhum. E Saul sofreu grandes consequências. Versículo 25.
e 26. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Porém, Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor para que não sejas rei sobre Israel. Deus não tolera pecado de desobediência. Ele não teve a chance de voltar atrás. Deus a cada dia tem dado oportunidade ao seu povo de reconhecer as suas falhas, o seu pecado e dizer: Senhor, eu quero mudança de vida, coloca sobre a minha vida uma cobertura espiritual, eu quero ser diferente. Mas o indivíduo continua dizendo: eu não sei se é isso que eu quero. Eu quero te dizer uma coisa: hoje é a oportunidade que Deus está te dando de restaurar a tua vida, restaurar a tua casa, restaurar o teu interior, restaurar a tua vida espiritual. Saul ficou triste. Saul ficou triste. Só que aí passou. O Senhor o rejeitou. Existem pessoas que elas dizem assim: eu estou tão desanimado, eu estou com o meu coração tão entristecido, a minha oração não passa do teto, Deus não me ouve a minha oração. Muda o diálogo com Deus e diz assim para Ele: Senhor, a minha oração não tem chegado ao teu trono, porque eu ainda não me consertei. Eu estou com o meu coração arrogante, eu estou com o meu coração com raiva, eu estou, Senhor, com ira, porque o Senhor não me abençoou, mas eu estou aqui disposto, a Deus, a ouvir a tua voz e começar de novo. Pessoas com unção para pastorear, pessoas com unção para liderar, pessoas com unção para levar salvação para outros lugares, mas não se colocam à disposição. E aí dizem que estão desanimados. Não vejo nada acontecer. Eu entro na igreja, agora a igreja está fria, né? Não tem mais aquele calor. O problema é você, meu irmão, não é a igreja. No momento que você começar a pular, no momento que você começar a bater palma, no momento em que você disser: Senhor, olha eu aqui, Senhor, me usa, me capacita, o Espírito Santo vai te envolver e vai encher o lugar aonde você está da glória dele. Deus tem dado direção para as nossas vidas. Eu coloquei um outro propósito na presença do Senhor. Há anos que eu vinha orando e falava: Senhor, eu quero gerar pastores, mas eu não quero gerar pastoras com o coração delas, com o coração igual o teu, igual o meu. E às vezes, a Adriana, do pastor Alex, a Kelly, Patrícia, que vai ser pastora em nome de Jesus, a Kelly, então, ela chega para mim e fala: pastora, tinha dia que eu tinha vontade de bater na senhora, que a senhora chegava para mim e falava assim: ou muda de vida ou Deus vai pesar a mão. Quer ter um coração igual ao meu? Quero. Então tá, então vamos começar a andar, vamos visitar. Mas pastor, eu tenho que fazer isso? Tem que engolir seco? Tem. E hoje, quando eu vejo ela falando: pastora, muito obrigada. A Adriana, quando chegava para mim, dizia para mim: olha, pastor, eu te amo, te respeito, mas fora comigo com esse negócio de pastor. Não quero nem ouvir falar, vou apoiar o meu marido para tudo que ele quiser, mas não conte comigo para isso. Aí eu falava: essa vai ser a primeira. Glória a Deus. Aí, meu esposo diz para mim: elas serão enviadas. Aí eu digo para o Senhor: Senhor, muito obrigada por essa oportunidade. Aí vocês perguntam por quê? Porque eu tenho certeza que aqui vão ser levantadas novas pastoras. Amém? Eu acredito nisso. Eu acredito
que quando a pessoa se coloca à disposição de Deus, e ela diz assim: Senhor, tu sabes que eu não sou capaz. A Patrícia, nem orar ela orava. Quando chamava para um círculo de oração, para um momento de oração, ela ia no gabinete, ela ia no banheiro, ela fazia qualquer coisa, menos orar. E hoje fala com uma autoridade. Isso é maravilhoso, isso se chama obediência. Quantas vezes ela chegava para mim e dizia: pastor, eu estou fazendo por obediência. Mas fazia. Meu irmão, vale a pena obedecer. Vale a pena obedecer. Você já imaginou uma chuvinha dessa? Pena que meu marido não está em casa, né? Está em outros lugares. Mas ficar debaixo de uma coberta é maravilhoso, não é? Mas eu tenho que me levantar, sabe por quê? Porque a obra do Senhor me aguarda. E eu faço por obediência e por amor. Eu faço porque eu sei o preço que Ele pagou pela minha vida. Saul perdeu a posição. Pergunta aí para o seu irmão: você está querendo perder sua posição? Então volta. Faz o caminho de volta. Pergunta para ele novamente: você lembra de onde você era? Tu era um ralé. E hoje você está sendo exaltado como filho de Deus. Amém? Você está sendo exaltado, meu irmão. Deus está te abençoando. Deus está derramando sobre a tua vida chuvas de bênção. E ainda que as dificuldades batam a tua porta, você pode dar um tapa na cara de Satanás e dizer para ele: eu sou mais que vencedor. É essa oportunidade que Deus está nos dando. Deus tem chamado o seu povo a uma reconciliação. Reconciliação com a pessoa de Jesus Cristo. Irmãos, andar na presença do Senhor é maravilhoso. Eu lembro uma vez que nós tínhamos saído do culto jovem, né, e que a gente saía cheio do Espírito, falando língua estranha, e a gente pela rua, e de repente me despedi, né, das meninas. Falei: fui atravessar a rua, aí vinha lá uma mulher toda de turbante, toda de branco, e ela olhou para mim, ela falou: aí eu falei: ô meu Deus, será que eu estou com algum problema? E eu só vi quando ela diz assim: perto dessa eu não posso nem ficar. Naquele tempo eu ainda não entendia sobre libertação, fui entender depois, né? Depois que eu aprendi isso, eu falei: Senhor, é maravilhoso. Irmãos, quando você está cheio do Espírito Santo de Deus, o mal tem que sair de perto de você. Quando você exala o perfume de Cristo, sabe, você traz a glória de Deus sobre a terra. Isso é maravilhoso. E por que não obedecer? Irmão, não tem nada a ver com o diabo não, tá? Foi, irmão, ali. E por que não obedecer? Por que não seguir os mandamentos? Por que não cumprir a vontade de Deus? E dizer: Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, faz morada em mim. Senhor, eu não quero viver de altos e baixos, eu não quero mentir para ti, ó Deus, eu estou precisando da tua ajuda. Senhor, eu não quero essa vida. Eu não quero viver um dia sorrindo, outro dia chorando. Eu não quero, Senhor, que a minha casa hoje esteja na tua presença e no dia seguinte, ó Deus, esteja com o nome dessas poderosas. Não quero as poderosas, eu quero o poder sobrenatural sobre a minha casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus está chamando essa igreja, aleluia. Deus está chamando você para uma vida de vitória, para uma vida de sobrenatural. E eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão: honre a sua liderança, honre a sua igreja, honre a sua casa, honre a palavra que é liberada sobre a sua vida. E eu declaro em nome de Jesus que as portas do inferno não prevalecerão sobre a tua vida. Eu declaro em nome de Jesus.
que a presença do Senhor ela será única em você. E aqueles que te humilharam contemplarão a tua vitória. Você será exaltado se tão somente obedecer. Se tão somente dizer: Pai, eis-me aqui. Quero convidar você a se colocar de pé. Eu quero que você, nesse instante, no momento do louvor, pode vir o louvor. No momento do